Olá, vamos falar sobre o papel do educador em época de aprendizado remoto. Primeiramente, eu vou colocar a minha opinião acerca desse momento e depois elenquei algumas dicas para auxiliar nas vivências desse período, tanto para os meus colegas professores da graduação, como também para os da educação básica. Então, eu acredito que nada vai ser como era antes, até mesmo porque os nossos alunos, nós vamos sofrer uma pressão dos próprios estudantes para que algo mude nas nossas práticas, no nosso ambiente de sala de aula. Porque estamos testando diferentes ferramentas e eu penso que isso vai transformar a forma como o professor pensa a sua sala de aula. Nós tivemos que encarar, nesse período de isolamento, os ambientes digitais de aprendizagem, num momento de incertezas e sem uma preparação prévia, apesar de estarmos já escutando educadores, pesquisadores falando do potencial das ferramentas digitais para o aprendizado. Esse momento, ele será um divisor de águas no contexto da educação, porque o nosso retorno não será como era antes. E essa transformação pela qual nós estamos passando, é importante lembrar que os nossos estudantes também estão passando. E se a gente vai receber estudantes diferentes, nós precisamos também estar alinhados com esse novo período da educação. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para os colegas é a respeito de aproveitar, a respeito da conexão. Então, é importante a gente aproveitar esse período de isolamento para a gente criar um canal com os nossos estudantes e também com as famílias. Não fique surpreso se eu estou falando da graduação, é importante sim, porque nós estamos dando as nossas aulas remotas, desenvolvendo nossas aulas remotas, dentro da casa dos nossos estudantes. E os colegas que estão vivendo isso sabem que a gente tem acesso a pais, a maridos, a filhos, né? Então, por que não criar, nesse momento, um canal de comunicação para que as informações elas circulem de forma correta sobre o momento que a gente está vivendo? Então, usar o grupo de WhatsApp, usar o próprio e-mail, que já era uma ferramenta utilizada no meio institucional da graduação, também usar os sites das instituições, independente se é de ensino superior ou de educação básica, entre outras tantas ferramentas que podem ser utilizadas. E qual é a outra, uma coisa importante? Preferencialmente, produzir um material que seja claro e direto, né? Então, essa é a primeira dica de a gente se aproximar dos nossos alunos e dos familiares, para que eles recebam informações corretas sobre o momento que nós estamos vivendo. A segunda dica é acerca da orientação de estudo para os nossos estudantes. Parece até bobagem, né? Porque nós estamos lidando com jovens, alguns já adultos, né? Mas é necessário a gente fazer essa orientação porque os alunos estão em casa, né? E a casa, ela nunca foi sala de aula. Então, nós estamos vivendo o processo de ensino e de aprendizagem em casa, e, para tanto, é necessário organizar, primeiramente, um espaço de estudo, assim como nós organizamos o nosso espaço de dar aula remoto, os alunos também precisam ter o seu espaço de estudo. Organizar a rotina, né, de realização das atividades, né, receberem orientação sobre o desenvolvimento das aulas remoto, e é preciso compreender que as aulas e as atividades online expressam a proximidade com os educadores e com a instituição de ensino. Então, não é porque não estamos juntos presencialmente em sala de aula nesse momento que não estamos presentes na vida dos nossos estudantes. As aulas remotas fazem com que a gente se aproxime dos nossos estudantes e que eles percebam que estão junto conosco e com a instituição, no caso, a nossa instituição, a UPF, desenvolvendo todo o processo de ensino e de aprendizagem. A terceira dica é acerca justamente do papel do educador, né? Que inicia
como que inicia o nosso papel? Inicia com o engajamento dos estudantes nas atividades síncronas, né? O que são as atividades síncronas? Essas atividades que acontecem em tempo real. É a nossa aula via Meet, via outras ferramentas que os professores optem por utilizar. Ou as atividades assíncronas, né? Como, por exemplo, os nossos contatos com eles via WhatsApp, via Google Sala de Aula, via ambiente Moodle, né? Entre outros também possíveis de serem utilizados. E aí nós temos o papel de engajar esses estudantes para realizarem perguntas e trocas de ideias, além de explorar diferentes materiais de leitura, como, por exemplo, os vídeos, os podcasts, filmes, visitas a diferentes lugares online, ferramentas de programação, jogos digitais, entre outros elementos que a cultura digital nos possibilita acessar. Então, é necessário sim, porque eles estão vivendo esse momento junto conosco, um momento diferente e imersos na cultura digital. A minha quarta dica, então, é: atenção, professor, não transfira a aula presencial para a aula remota, né? Tenha cuidado com a quantidade de conteúdo de uma só vez, né? Não sobrecarregue os estudantes. Para eles, todas essas mudanças repentinas também são novidade. Então, existe um protocolo de uso dessas ferramentas. Por exemplo, o protocolo do Meet. Eu não posso, como professor, achar que eu tenho que estar com eles o tempo inteiro nessa ferramenta, né? Então, por isso que a gente está trabalhando com atividades síncronas e assíncronas. Então, você fica no Meet por um dado período, conversando, fazendo a troca de experiências, a escuta de opiniões, e aí, a partir de então, passa para uma ferramenta que seja assíncrona, em que eles possam fazer aquela parte prática, colocar a mão na massa do desenvolvimento da nossa aula, né? E aí, então, é preciso, né, lembrar de tornar a sua sala de aula remoto um momento verdadeiramente de presença do professor na vida do estudante. Faça uso da empatia, né? Realize uma recepção aos estudantes com novidades, né? Use a criatividade, disponibilize música, receba eles num ambiente alegre, né? Com música, com conversa, sim, sobre a vida. É um momento que está sendo difícil, tanto para nós, professores, como também para os nossos estudantes. O momento é de criar parcerias, né? Eu aqui estou na minha mesa de trabalho e eu tenho aqui alguns personagens que eu tenho usado na minha sala de aula, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui a Mulher Maravilha, que volta e meia ela nos acompanha nas nossas aulas. Eu tenho aqui o Vinícius, né? Que foi mascote da Olimpíada no Rio de Janeiro e que volta e meia também está junto conosco nas aulas remoto. Então, receba os seus alunos e se faça presente na vida do seu estudante nesse momento de aprendizado remoto. E a quinta dica que eu tenho é: cuide-se. Estabeleça um ambiente próprio para o trabalho remoto, né? Tenha um momento para si. Saia da frente da tela, né? Circule. E ao cuidar do seu bem-estar, você terá equilíbrio para tomar decisões diárias. Lembrando que foi um momento difícil, né? Qual a opção que nós, professores, íamos fazer para estar presentes com os nossos alunos? Como que nós íamos dar continuidade ao processo de ensino e de aprendizagem? Então, cuide-se de você e cuide-se do seu colega também. Esse é um momento de conexão, tanto com nossos estudantes, com as famílias, mas também de conexão com os colegas, porque você que tem uma fluência digital pode colaborar para que esse momento seja mais leve para o seu colega. E sobre todos os processos, tanto de ensino como de aprendizagem, que a gente está desenvolvendo a cada dia, o nosso equilíbrio vai facilitar na nossa escolha de tomada de decisões acerca desse processo. E, por fim, eu quero dizer aos nossos colegas que seja um educador dedicado, comprometido, formativo, sem ser punitivo, né?
seja constante nas suas observações, e não com um olhar isolado e desfocado. E isso não significa você ser um educador sem autoridade, né? E nem sem domínio da sala de aula. Estude e desconstrua algumas práticas. Esse é o momento de transformação. Novos tempos na educação vêm aí. Obrigada.